Essa é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é Coisas Invisíveis, Parte 1. Ela foi dada em Ottawa, Ontário, Canadá, em 17 de agosto de 2019. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Minhas mensagens para vocês são a respeito de um Deus amoroso. Um Deus prático. Um Deus puro. Um Deus belo. Eu já disse isso para vocês antes. Vocês não podem entender aquilo que é a fonte criativa. Ela não tem uma consciência de um humano. A consciência, se você até mesmo quiser chamar dessa forma, daquilo que vocês chamariam de o criativo, o todo-poderoso, o belo, está além da compreensão em sua pureza, em seu amor. E é isso que está em sua alma. Esta pequena série de mensagens que eu quero dar, eu chamarei de coisas invisíveis. Coisas invisíveis. Eu dei a vocês pedaços e partes desta mensagem antes, mas não nesta cronologia. E eu quero contar a história de coisas invisíveis na vida de um ser humano. E esta primeira história será coisas invisíveis no começo da vida. Antes de nós até mesmo discutirmos aquilo que é invisível para a visão de um ser humano, eu quero falar sobre aquilo que é invisível na consciência de todas as coisas. E é o tema de Cryon. E vocês ouvirão isso tão frequentemente. E aqui está. Quando sua alma nasce neste planeta, a coisa miraculosa e invisível é que ela é limpa e é pura. E ela ecoa o amor de Deus. E se for dito a você qualquer coisa mais, você não está pensando de uma forma que seria espiritualmente lógica, ou até mesmo benevolente com relação àquilo que é a criação. Faz algum sentido para você que você chegaria e de alguma forma, através de alguma maneira, você estaria sujo? Ou que você estaria aqui de uma forma suja e misteriosa, colocado aqui por um Deus que então daria a você livre-arbítrio e depois julgaria seu livre-arbítrio. Um Deus que talvez até mesmo torturaria você se você não fizesse a escolha certa. Isso não é nem mesmo livre-arbítrio. E, no entanto, esta é a história, meus queridos, de tantas pessoas que receberam isto das histórias dos homens, não de Deus. Esta é a primeira e mais bela coisa invisível. Quando você olha para um bebê logo depois dele nascer, e você consegue vê-lo no hospital, aquilo é puro, aquilo é belo, aquilo é precioso, aquilo é uma alma que é limpa. E ela vem, está pronto para isto, sem algo que eu agora definirei. Tendenciosidade de visão. Cada mãe compreende aquilo que estou prestes a dizer. Que o primogênito é aquele com o qual você tem mais cuidado. E os psicólogos dirão a vocês que isso realçará a habilidade da criança
de compreender as coisas ao redor dela se você der àquela criança algo para olhar. Enquanto ela ainda está no berço, talvez até mesmo por horas, olhando para o teto. E então, você poderia dar a ele um brinquedo com várias cores, algo que move sozinho, apenas fora do alcance, para que a criança não possa se machucar. Mas os psicólogos e os médicos dirão que isso é bom para o bebê. E é. Pois os envolve já e os ajuda seus olhos a começarem a se focar e a trabalhar corretamente, dá a eles um quebra-cabeças para olhar. E então, de forma muito interessante, você chega até o berço e percebe que a criança não está olhando para aquele objeto. A criança está olhando para algo que está no canto. E aquele algo está divertindo a criança enormemente. E ela está rindo, balançando e talvez até mesmo mexendo seus braços para a teia de aranha que está no canto. E tantas de vocês, mães, já viram isto. E vocês dirão, o que é que essa criança vê? Esta é uma criança que não tem nenhuma tendenciosidade da visão. Os humanos têm permissão para ver muitos espectros de dimensionalidade, meus queridos. Isto é uma nova informação. Vocês vêm com a habilidade de muitos espectros. Mas os únicos que são importantes para vocês são aqueles que te alimentam, dão a você amor. São aqueles que são para a sobrevivência. E aqueles são aqueles que começam a focar a si mesmos ao longo dos anos, ao longo dos meses. E então eles se tornam a realidade. E as coisas que talvez estavam disponíveis para você ver, começam então a desaparecer. Os pais nesta sala compreendem, e aqueles que foram crianças, é claro, se vocês puderem se lembrar, dos seus amigos invisíveis. E eles eram reais para você porque você podia conversar com eles, podia senti-los. E eles eram sempre amigáveis. Frequentemente eram da sua idade também, porque você tinha uma camaradagem com eles. Mas, no momento que você completa 6 anos de idade, você é ensinado a esquecer tudo isso, tudo isto. E os amigos simplesmente tornam-se fantasias de criança. E nem mesmo uma vez alguma autoridade veio e disse, sabe, a criança, na verdade, tem amigos. Havia entidades sagradas ou coisas naquela sala que eram para a criança, para fazê-la se sentir melhor. Para poder ajudá-la a atravessar as dificuldades. Alguma vez você já pensou sobre isto? Este Deus perfeito, que está em sua alma e ama você além de qualquer medida, e colocou você aqui, magnífico, também deu a você coisas para ver e ajudar. Quando você não compreendia a linguagem, quando você não compreendia os pais que discutiam na outra sala, ou as energias ao seu redor que poderiam ser perturbadoras, e vocês se voltam para aqueles anjos que se tornaram seus amigos. E enquanto você precisava deles, meus queridos, eles estavam lá. E você os viu. Depois dos 6 anos de idade, você apenas vê o espectro que é real e que serve a você. Esta não é uma crítica, isto é simplesmente um fato. Todas aquelas coisas que estavam disponíveis para serem vistas ainda estão lá. Mas você escolhe ver apenas aqueles que se tornam as coisas que você pode tocar, as coisas que são reais, as coisas que te conduzem para a vida. Visão tendenciosa, nós já falamos sobre isto. Nós falamos sobre isto quando estivemos no topo do Monte Sinai, em uma canalização onde nós discutimos aquilo que Moisés viu, dizendo a você que ele tinha uma visão tendenciosa, porque na idade dele, na época dele, a única coisa que podia iluminar era o fogo. Não havia eletricidade. Não havia outras coisas.
que criassem qualquer tipo de luz a não ser o fogo. Portanto, quando um belo ser angelical veio para conversar com ele e disse a ele para tirar os sapatos, um ser que brilhava como o sol, com uma luz multidimensional, Moisés viu um fogo. Esta é a visão tendenciosa de um humano que há muito tempo desligou qualquer coisa a não ser aquilo que ele conhecia. E, portanto, a sarça ardente não era uma sarça e não queimava. Mas é a melhor descrição que um humano podia dar para aquilo que era angelical, brilhante para seu tempo. Esta pequena história é a respeito de coisas invisíveis. E então, quando você chega a 23 anos, mais ou menos, depois que você já passou por aqueles períodos da vida, que são a educação, o crescimento, você estava grudado àquelas coisas que são reais e tocáveis em sua vida. E a maioria dos humanos, então, não procuram mais seus amigos ou observam os movimentos do canto quando estavam no berço. Mas depois daquela idade, algo acontece. Vocês começam a pensar sobre coisas invisíveis novamente. Vocês estão se estabilizando para serem adultos. E aquele é um tempo muito interessante. Porque aquilo, meus queridos, aquele é o tempo onde você estabelece em sua mente se Deus é real. Este planeta conhece o amor de Deus. Olha ao seu redor. Para os sistemas, todos apresentando o amor de Deus. É aí que vocês tomam as decisões, frequentemente, a respeito do sistema no qual você gostaria de adorar, olhando para os profetas, sentindo o seu amor. Aquele amor de Deus não é tão invisível assim. Na verdade, não. E você estabelece em sua mente naquele ponto do tempo, ou não. E aquilo transporta você para um outro tempo, sobre o qual eu falarei na próxima canalização. Mas eu quero dizer a vocês que ao longo de todo esse tempo, quando você está caminhando nesse planeta com a visão tendenciosa durante todo esse tempo, há algo que você não pode ver, porque você afastou e dessintonizou. É permitido a você, mas você não pode. E o motivo é porque aquilo que costumava ser, costumava estar disponível para você enquanto bebê, agora foi jogado fora, porque já não é mais sua realidade, e eu direi o que é. Enquanto você se senta aqui, neste momento, todo ao seu redor estão aqueles que querem segurar sua mão e caminhar pela vida junto com você. E se você duvida disto, eu quero que você ouça novamente a Adironda. Quando ela estava correndo através de aeroportos, quando ela estava violando as regras, quando, contra todas as probabilidades, as companhias aéreas fizeram o que elas fizeram, alguma vez vocês já se perguntaram, será que havia coisas invisíveis ao redor dela? E a resposta é sim. Estes ajudantes invisíveis que vocês têm, meus queridos, não são apenas aqueles que têm seu nome neles. Nós falaremos mais sobre isso daqui a pouco. Eles são aqueles que estão aqui para a humanidade. E eles trabalham em quebra-cabeças entre seres humanos, e sistemas, e relacionamentos, e o corpo ele mesmo, e as moléculas. Energias invisíveis que são benéficas para vocês estão todas ao seu redor, a menos que você tenha se convencido do contrário. A menos que você tenha decidido que tudo isto é tolice. A menos que você ouça a minha voz e diga, esta não é uma abordagem engraçada. E então você desliga a canalização. Na verdade, nunca ouviu a mensagem. Há um mundo de ajuda
invisível e sagrada que sabe o seu nome. E nesta nova energia, eles querem familiarizar você novamente com o movimento no canto. Quando você estava apenas deitado no berço e viu claramente, e você reconheceu e riu porque ela é belo. Esta é a mensagem do outro lado do véu. Oh, belo e puro, magnífico ser. É assim que Deus vê você, mesmo agora, mesmo hoje. Não importa o que qualquer pessoa diga a você. Eles não têm a mente de Deus. Eu estou dizendo a você neste momento que há tanto poder invisível à sua disposição para uma confluência de amor neste planeta e para poder realizar as coisas para as quais você sabe que está aqui. Pense sobre estas coisas. E assim é.